Boa noite, pessoal! Estamos de volta no meu canal. Eu já fiz um vídeo... Gente, esse vídeo tá muito especial porque eu vou trazer pra vocês coisas que, se eu soubesse isso muito antes, com certeza eu seria muito mais destravada muito antes. Mas cada coisa no seu tempo. E se você é uma pessoa que está buscando desenvolvimento pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou Daisy Zukovski, eu sou treinadora comportamental. Hoje eu tenho meu próprio evento, também sou consultora de empresa e treinadora. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre... Eu vou trazer para vocês, gente, 5 pontos, tá? 5 pontos que eu quero que você pegue papel e caneta, que se você quiser sobreviver os próximos tempos, você precisa saber disso. Quem não souber isso não vai suportar. Quando eu falo suportar, eu tô falando de sofrimento mental, sim. Uma das minhas formações é neurociência, também já fiz formação em PNL, constelação familiar, sou autodidata, então eu estudo bastante coisa. Então tudo que eu vou trazer para vocês foram coisas que me tiraram de ciclos sabotadores, me tiraram da obesidade, me tiraram da pobreza, me tiraram de vários lugares, ajudaram assim... gente, me ajudaram a dar esse start na vida e eu começar a parar de ter vergonha e parar de achar que eu tenho que me esconder, ou que eu não sou importante, ou que eu não mereço, ou eu não sou válida porque eu não tenho uma Ferrari. A gente pode ser feliz, sim, não importa onde você esteja. Você pode decidir ser feliz hoje. É sobre isso que a gente vai falar. E vai lá número 1, que já vai ser o primeiro tópico. A gente vai falar sobre... Hoje eu quero trazer para vocês o quê? Eu sinto que as pessoas... elas vivem, e isso porque eu comecei a perceber em mim primeiro, e depois também trabalhando com pessoas, as pessoas elas vivem em prisões mentais. E vai a primeira pergunta, eu quero que você anote na sua caneta, que eu quero que você reflita sobre isso essa semana, é quase que um exercício. Diz, né, não sei se você já leu aquele livro chamado Mente Milionária, mas ele fala assim, pra gente avançar na vida, a gente tem que se conhecer com um microscópio. A gente tem que saber tudo sobre nós, como a gente se liberta das prisões mentais, é o tópico número 1. Escreve aí, prisões mentais. Como que eu me liberto? Quais são as minhas prisões mentais? Existe um verso muito legal, se você não conhece, eu sou filha de pastor, cresci, enfim, conheço a Bíblia de trás para frente para trás, embora aqui esse canal não é de cunho religioso, tá, gente? Eu falo sobre comportamento e neurociência, eu falo sobre como a gente pode destravar na vida. Esse canal, tanto uma pessoa umbandista, espírita, cristã, não importa não importa qual religião você é, eu respeito todas, lembrando disso, tá, gente? Eu respeito todas, até porque eu já estudei muitas religiões, participei de várias cerimônias também, de vários... enfim, eu sou uma pessoa bem liberta, tá? Eu não acho que existe... Eu acho que a gente, no final, todos somos filhos do Criador, então tá tudo certo, tá bom? Mas se você é uma pessoa mente fechada, que acha que só ficar estudando as mesmas coisas para sempre vai te libertar, então é melhor você sair desse canal, porque aqui tem muita coisa que vai libertar a sua mente, tem muita gente que não tá preparada para isso, mas tem gente que precisa disso, por isso que eu resolvi criar esse canal. Então vamos lá, gente, prisão mental. As pessoas, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber não só, tipo, pessoas desconhecidas, mas pessoas próximas a mim também. As pessoas parecem, e eu também, eu me coloco nisso, parece que a gente tá sempre trocando de prisão. Quando a gente se liberta de uma coisa, a gente vai para outra. Exemplo, tem pessoas que queriam muito casar. Já viu gente que queria casar? Ai, meu sonho é casar, meu sonho é entrar na igreja, vestir um vestido branco, achar um marido que goste de mim. Aí a pessoa vai lá e casa. E o marido é apaixonado por ela. Aí daqui a pouco a pessoa começa a enjoar, começa a achar problema no marido, e aí ela entra em outra prisão mental. E aí ela se separa, aí daqui a pouco ela, enfim, se arrepende, ou depois... Ou vamos falar sobre outra coisa, ou emprego. Eu queria muito esse emprego, meu sonho era ser... enfim, exemplo, meu sonho era ser advogada, e você vira uma advogada, daqui a pouco você fala, não aguento mais ser advogada. E aí você já não aguenta mais o seu trabalho, e você quer largar tudo e correr. Por quê? Porque as pessoas, elas estão, parece que, sempre se aprisionando. Quando uma coisa se resolve, elas encrencam com outra. Qual hoje são as suas prisões mentais? Já parou para pensar nisso? E eu falo por mim também, eu comecei a me questionar por muito tempo na minha vida. Por que você sempre se aprisiona? Se você não me conhece, eu sou uma pessoa que eu rodei o mundo, tá? Eu fui pra Dinamarca, primeiro eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei 6 meses estudando inglês na Andrews University. E aí depois que eu aprendi inglês, eu me inscrevi, me candidatei para trabalhar na Dinamarca, eu fui aceita, tá, gente? E foi uma coisa também que eu criei, né? Foi assim, eu sonhei muito, orei muito também por isso na época. Eu lembro de sempre estar orando para Deus, por favor, me deixe para Dinamarca, eu quero conhecer o mundo.
Só que, gente, eu sou uma pessoa que, naquela época, eu rodei o mundo e parecia que, assim, no começo foi meu sonho realizado. Mas como naquela época eu não tinha esse conhecimento, em poucos meses eu me tornei infeliz de novo. Eu consegui estar fora do país, na Dinamarca, conheci a Noruega, a Islândia, conheci, gente, países, assim, eu conheço toda a Europa, me fala um país aí, Croácia, Itália, esses países, Espanha nem tem mais graça, Portugal. Gente, eu conheci o mundo inteiro quando eu estava quando eu trabalhava na Dinamarca. Eu tinha ID tudo, tinha seguro saúde, eu realmente era uma contratada lá. Mas eu me colocava em prisões mentais. Aí eu queria namorar, né? Eu queria namorar alguém de fora. Aí namorei um gringo, daqui a pouco também já estava vendo defeito. Ou seja, eu sempre estava numa prisão mental. E eu sei que muita gente também vive assim. Porque eu também já vivi assim. E eu tive que me libertar. E os próximos passos é justamente sobre como que a gente se liberta das nossas prisões mentais. Como que a gente consegue ser feliz hoje. Eu não tô falando lá na frente, lá no futuro. Porque que tem pessoas que vivem em paz e tem pessoas que parece que nunca preenchem o vazio. Pulam de galho em galho. E aí vamos para o meu número 2. Para a gente saber, né, as nossas prisões mentais, para a gente saber aonde a gente está enfiado, a gente tem que ir para a próxima etapa agora. Que próxima etapa agora? É essa. É a etapa onde você vai começar a se entender. Qual é a sua base? E quando eu falo de base, eu tô falando base mesmo. Tipo, por muito tempo eu falava, Deise, qual é a sua base? Eu pensava assim, minha base é minha igreja. E eu achava que isso aí estava suficiente para mim. Só que chegou um momento que comecei a perceber que eu era super infeliz. Então, pera, essa não é a minha base. Essa é uma outra coisa. A minha base não deveria ser algo que pode ser destruído, desmanchado, renovado. Porque meus antepassados eram católicos, depois luteranos, depois metodistas, depois adventistas e por aí vai. Ou seja, minha base não pode ser algo que muda. A base é uma base, ponto. E aí foi quando eu entendi que a minha base de verdade é a minha ancestralidade. É como se fosse uma árvore. A gente é como uma árvore e as nossas raízes são os nossos antepassados. E para que a gente possa existir, a gente tem aqui todas as nossas raízes. Só que os nossos antepassados, como a ciência afirma, a neurociência tem cada vez mais estudos descoberto, que no nosso DNA, gente, vem toda uma carga genética junto dos todos os traumas que eles viveram. E quando eu entendi que essa era a minha base verdadeira, gente, a minha base são os meus ancestrais. A minha base é... Já viu aquele símbolo da árvore da vida? O que está querendo dizer assim? Você é uma árvore que você tem raízes. E quando a gente quer mudar o fruto, a gente não fica gritando lá pro fruto, ô fruto, vai fruto, melhora. Vai, fica colorido, fica vermelho, massa... Não. Todo agricultor sabe que se ele quer um bom fruto, o que ele tem que fazer? Ele tem que tratar a raiz, ele tem que tratar a terra. O buraco sempre é mais embaixo. Então, será que você alguma vez já parou para sentar e escrever todas as histórias que sua família conta que pode ter gerado traumas, percas repentinas, pessoas jovens que tiveram que partir? A minha bisavó tem uma triste história que ela viu a mãe tirar a própria vida. A minha bisavó viu a mãe tirar a própria vida. E por isso que eu não entendia como que tem tanta gente depressiva na minha família. E como que eu me liberto disso? Porque eu já tive em fase depressiva, onde eu estava estagnada, onde eu estava parada, não queria sair do quarto, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Eu já passei por isso. E quando eu vim falar pra você assim, gente, eu tô criando esse canal para ajudar as pessoas, é porque eu já fui estagnada como uma água parada. Porque eu não entendi isso aqui que eu tô trazendo pra vocês. Eu tô apontando porque aqui tá meu computador, tá, gente? Eu não entendia isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Eu não entendia que eu precisava tratar as minhas raízes, as minhas bases verdadeiras, que são os meus ancestrais e os seus também. A sua base são os seus ancestrais, gente. E muitas filosofias e muitos outros povos tinham já esse conhecimento que foi perdido com o tempo. Eu gosto da religião, ela ajuda muitas pessoas, eu tenho certeza disso, mas às vezes também a religião acaba bloqueando o conhecimento das pessoas, de querer expandir, de querer conhecer coisas novas. Isso é muito perigoso, porque eu nunca vi, gente, como eu falei, eu morei fora, mas eu nunca vi um país que se fala ser cristão, mas com tanta pobreza,
com tanto lixo no chão. E aí a gente vive num país que as pessoas não se ajudam. Extremamente... Eu ando nas ruas, eu vejo lixo no chão. Eu falo assim, gente, como que a gente pode ter essa cultura? E aí eu tava em países que eles nem mais acreditam em Deus, são praticamente ateus lá na Dinamarca. Eles têm igrejinha luterana, mas eles falam na igreja pra aniversário, funeral e casamento. Mas eles, tipo, são extremamente organizados, extremamente limpos, uma cultura extremamente, assim, nobre. Eu me impressionei, gente, com a cultura. Um dia eu fui furar a fila e falando assim, não, mas Daisy, o que você... Vai pro fundo da fila. Um aluno me falou, né, eu falava inglês com os alunos, vai pro fundo da fila. Eu falei assim, não, mas eu só quero pegar um negocinho rapidinho. Assim, Daisy, vai pro fundo da fila. Eu falei assim, ai, esses brasileiros. Eu falei assim, mas é só uma fila. Eu falei assim, mas é assim que começa a corrupção. É só uma fila. Eu falei, caramba, como minha cultura brasileira, né, não presta para alguns países, porque eles falam que a corrupção começa com algo pequeno, e é verdade. Eu falei, poxa, é verdade. Sempre com algo pequeno. Continuando, gente. Então, qual é a sua base? Quem são seus ancestrais? Que hoje na sua vida... O Carl Jung, gente, que ele é um dos pais da psicologia, ele fala bem assim, tem muita gente que está vivendo ciclos repetitivos, e eles não querem olhar para isso, eles não querem curar isso, eles vão falar que ainda a vida... não, Deus quis assim, isso é destino. Depois você pesquisa lá, Carl Jung, pesquisa lá quem é ele. E ele fala, né, as pessoas vão dizer, isso aqui é destino da minha vida, ou isso aqui é para ser assim, mas não era. É porque você tá vivendo uma vida, tipo assim, você não tá indo atrás de conhecimento. Como diz o verso, né? Como eu falei, eu conheço muito bem a Bíblia, então tem um verso que fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, se a gente quer viver de forma liberta, a gente tem que conhecer a verdade. Ou seja, a verdade é um conhecimento. Mas que conhecimento é esse? É justamente o conhecimento sobre o que é a vida, o que somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual que é o nosso propósito. Será que a gente está aqui em vão? E eu quero trazer para vocês que não, você não está aqui em vão. Você é a árvore que está nesse momento podendo observar a vida. É como se a vida fosse uma corrida e a gente está passando a tocha, vamos dizer assim. E Paulo falava sobre isso também no Novo Testamento. A gente está passando a tocha e agora, nesse momento, você está segurando a tocha. E o que você está fazendo com essa tocha? Seus antepassados ficariam orgulhosos dos seus comportamentos? E não é sobre julgar eles, porque todo mundo sempre faz o que é melhor, o que pode fazer. E eu tenho certeza que você também é uma pessoa que busca todos os dias ser melhor, por mais que muita gente não consegue ser 100% perfeito. E eu também, eu tenho certeza, eu não sou nada perfeita. Mas todos os dias eu busco como eu posso me aperfeiçoar, como eu posso evoluir, como eu posso ser cada vez uma pessoa melhor, me comunicar melhor, como eu posso ser menos tímida, como eu posso colocar minha voz no mundo e de alguma maneira quem escute o que eu tô falando possa absorver aquilo que para ela importa. E aquela coisa, pega o que você acha bom, o que você não acha, você exclui. Mas pega o que você acha bom pra você. Em tudo, gente, há algo bom. Em tudo. Não seja mente fechada. Por isso que eu falei desde o início. Se você é mente fechada, sai do vídeo. A gente precisa conhecer, porque a verdade nos libertará. E aí Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, não é o ponto final. É o caminho, ele tá dando o caminho. Mas ele não falou, aqui, parou aqui, gente, sem conhecer mais nada, hein? Queima tudo aí esses livros. Não, gente, ele só era o caminho. Pra quê? Pra libertar a gente daquela época da religião que tava cada vez mais fazendo doutrina. E se ele voltasse hoje, ele ia falar assim, meu Deus do céu, mas voltaram tudo pra doutrina de volta e não tô entendendo nada. Era pra ser liberto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cadê a vida? Vida, gente, dareis vida em abundância. Né? Deus fala assim, meu verso favorito do meu avô, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. A casa de meu pai há muitas moradas. Deus tem muitas casas pra gente, muitas coisas, muita vida pra nos dar. Vida em abundância. E você tá preso na doutrina, né? Então vamos lá. Terceiro ponto, gente. Então a gente fala sobre prisão mental, ponto número 1. Segundo ponto, sobre nossas bases, nossos ancestrais. Descobrir aquilo que tá repetindo a nossa vida. E quem vai no meu evento, eu fico o dia inteiro lá, gente. Não é uma coisa que a gente faz assim. A pessoa fica o dia inteiro para no final ela entrar nas dinâmicas e conseguindo
cada vez mais encontrar aquilo que está bloqueando ela, enxergar, perdoar, né? Existem várias dinâmicas para isso. Mas hoje a gente tá refletindo. Você já pode começar refletindo. E quer um exercício legal? Faz todas essas... Escreva tudo o que aconteceu com os seus antepassados. Alguém que roubou, alguém que tirou, alguém que matou. Escreva tudo. E ele fala que mentalmente, o livro fala na neurociência, gente, isso é PNL também. Mentalmente você pode ir acolhendo e passando... É como se você pensasse nisso e acolhesse e falasse: já passou, tudo bem, eu perdoo. Acolhe todos. Diz que você tem que acolher tudo, gente. Até pessoas que fizeram mal para tua família. Por exemplo, minha avó contava uma história que ela teve um vendedor que roubava dela. Mais tarde tive um vendedor que roubou um carro meu. E aí eu comecei a perceber que eu estava repetindo o padrão. E eu tive que curar isso. Como? Enxergando, acolhendo, amando a todos. Né? Por isso que Deus fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. Que isso é uma coisa que eu tive que fazer um vídeo só sobre isso. Amor próprio. Pra gente amar os outros, a gente tem que se amar primeiro. Como que eu vou amar o outro se eu nem me amo? E as pessoas, elas estão aí querendo dizer: eu amo as pessoas, mas elas não se amam, não se ajudam. Primeiro você se ajuda. Hoje eu sou treinadora comportamental porque primeiro eu me ajudei, primeiro eu me salvei. Primeiro você se ama, você descobre o auto-amor, o amor próprio. Aí fica muito mais fácil amar os outros. Por quê? Porque eu aceito as minhas próprias limitações. Eu entendo que eu sou limitada também e venho com bagagem. Por eu saber que eu sou limitada, eu entendo que os outros também têm limitações e fica mais fácil aceitar o outro. Mas a gente está cada vez mais em tempo que ninguém aceita o outro. Se você não gosta de alguém, você para de curtir. Se você não gosta de alguém, você bloqueia no Instagram. Se você não concorda com a pessoa, você simplesmente deleta. Hoje tá assim: não concordo, deleta. Tá muito fácil deletar as pessoas na nossa vida, gente. O que tá acontecendo? E aí por isso que a gente tá com uma geração e jovens que estão vindo, que estão cada vez mais depressivos, ansiosos e inertes. Gente, quantos jovens hoje não trabalham? Tem 20 e poucos anos e não trabalham. Ficam em casa. Não sei como sobrevivem. Gente, eu trabalho acho que desde os 14 anos de idade. Meu pai me colocou pra trabalhar na cozinha, eu tinha 12 anos. Chegou férias, eu ia pra cozinha, botava a touquinha, cortar alface, cortar tomate. Ensino médio, chegou as férias, vai pra secretaria, atender pai de aluno. Faculdade, eu ia estagiar. Me formei, fui trabalhar, fui professora. Foi tudo que você imagina. Fui professora, fui arquiteta. Depois comecei a trabalhar com vendas, depois virei treinadora comportamental, depois fiz neurociência e fui, enfim, eu não tô parando. Quero fazer mais uma pós, quero fazer em pós em gestão financeira. Então, assim, e os jovens, eles estão, gente, estagnados, porque eles vivem uma coisa, as prisões mentais. Eles estão com prisões. E se você tem filhos jovens, põe esse vídeo aí pra eles assistirem. Eles estão vivendo em prisões mentais, não estão percebendo que o tempo está passando. E o tempo está acelerado. E se você não se levantar agora e começar a curar, e começar a se aceitar, e começar a botar a mão na massa, não importa. Gente, eu tenho 32 anos e eu só fui descobrir que a minha paixão era trabalhar com eventos e pessoas aos 30. Mas o que eu fiz até aos 30? Eu trabalhei. Trabalhei em coisas que eu não gostava, mas ali eu dei o meu melhor. Eu odiava ser professora, gente. Fui professora de inglês. The books on the table. Né? Eu fui professora de inglês. Eu não gostava. Mas eu lembro que na época eu fazia terapia e eu lembro que minha psicóloga me ajudou muito também nisso. Ela falava: Daisy, tudo você está aprendendo algo. Lá no futuro, o que você está passando agora, você vai reter para o futuro. E é bem isso, gente. Hoje eu sou uma comunicadora, mas eu fui professora lá quando eu tinha acabado de me formar. Porque eu estava meio perdida, eu não gostei muito de ser arquiteta. Então é isso, gente. E aí, então escreva aí, terceiro ponto. Paz interna. Busque estar em paz consigo. Busque estar em paz com as pessoas. Pare de ficar enxergando coisas erradas nas pessoas. Comece a enxergar o que essa pessoa tem de bom. Comece a enxergar que cada situação que acontece na sua vida não é culpa dos outros. Pare de culpar os outros. Comece a aceitar que as coisas vêm na sua vida, vêm por um motivo e você que está criando sua realidade. É isso que eu tento explicar para as pessoas. Hoje eu tenho essa visão. Isso deu errado. Várias coisas deram errado para minha vida esses meses para cá. Só que eu não culpo as pessoas. Eu penso assim, isso está acontecendo porque eu estou criando isso. Tô energizada aqui. Eu estou criando isso na minha vida, de alguma maneira. Porque eu preciso despertar para isso. E foi quando eu entendi. Isso está acontecendo porque você tem que despertar. Isso está acontecendo, você tem que correr. Você tem que colocar a tua voz, você tem que fazer as coisas que você não está fazendo. E aí eu comecei a ver muitas coisas dando errado, porque é a vida, Deus, enfim, se você quiser falar, me chamando. Vai pro caminho certo, você tá no caminho errado.
Você não tá onde deveria estar, por isso tá dando tudo errado. E hoje eu paro de culpar as situações e as pessoas, porque eu entendo que eu tô criando aquilo porque eu preciso estar no caminho certo. E a vida trabalha a favor de nós. E também trabalha a favor de você. Senão não teria sentido você estar aqui para sofrer. Claro, cada um tem seu fardo. Mas você vive em paz? Quando você vai deitar no travesseiro, você dorme feliz e em paz? E aí eu vou dar algumas dicas para vocês como ter mais paz. Primeiramente, passe tempo na natureza. É quase terapêutico, gente, tá? É comprovado, tá? Isso eu aprendi desde criança também, eu acredito muito nisso. Tempo na natureza, gente. A natureza, ela é extremamente curativa. Coloque os pés na terra, fique tempo, desligue o celular. A gente tá no celular e fica reels, notícia, futebol, Copa, tal. E aí você fica com uma saturação mental. Gente, vamos pensar como era antigamente. Como que as notícias corriam lá no tempo da nossa avó? Um mês, um ano para descobrir. Minha família, por exemplo, eu tenho um bisavô que foi para, que na época lá da Rússia, lá do movimento que teve, nem lembro o nome do movimento, parte da minha família, meu avô veio para o Brasil e outra parte foi para o Canadá. Depois de 30 anos que ele foi descobrir que a esposa dele estava viva no Canadá. Então, antigamente, nos nossos antepassados, as notícias corriam mais devagar, o tempo era mais devagar. E agora a gente está no tempo do conhecimento, então vem muita coisa na mente. Se a gente não souber desligar o celular, viver o hoje, desligar tudo e ficar no presente, viver o presente, vai ser muito difícil ter essa paz interna. E hoje o jovem, como eu falei, infelizmente eu vejo o jovem, cara, ele só fica no celular. E, cara, quando você tem tempo de pausar, ficar em silêncio, ficar na natureza, só observando, só sentindo, respirando. Quando eu faço exercícios de PNL, eu sempre coloco bastante pessoal para respirar, sabe? Às vezes só a respiração já é grande avanço. Se só respirar, você já tá na frente da metade da população. Sentar, ficar 10 minutos ali só respirando fundo e observando e estar presente no aqui e no agora. Isso é paz interna. É você viver o aqui e o agora, o presente agora. Oi, estamos vivendo, somos eternos a cada segundo, né? Então, assim, pense nisso. Você se desliga do celular? Você está tendo tempo na natureza? Está se desligando dos barulhos, das informações? Porque hoje, né, querem te ocupar com tudo. Você está vendo isso aqui, mas depois que você assistir, você vai desligar e vai fazer seu exercício. Né? Claro que a gente pode sim, né? Não, agora eu vou cortar tudo. Não. Mas é justamente, gente, é o equilíbrio. E aí, gente, quarto ponto. Salve-se primeiro. O que eu tô querendo dizer com isso? Deixa eu até ver o que eu tinha pensado aqui. Lembrei. Gente, a gente tá vivendo tempos que as pessoas, elas estão tomando lado de pessoas que elas nem conhecem. O nome disso, gente, que o estudo que eu tô fazendo agora se chama... Olha que pesado isso. Esquizofrenia social. Estamos tomando lado, estamos brigando na internet. Coisas que, tipo, a pessoa, você nunca nem viu, a pessoa nunca nem tocou, nem sabe quem ela é. E você já tá defendendo a pessoa. E aí tem pessoas ao seu lado que você, tipo assim, simplesmente ignora. E você não ajuda, e você não dá uma palavra de afirmação. E você não faz nada por a pessoa que tá do teu lado. Mas a pessoa que você nunca viu na internet, você tá defendendo e tomando lado, escrevendo. Exemplo, a própria coisa da Natália Beauty. Todo mundo lá, cara, você nem conhece, nem uns defendendo a Natália, outros defendendo a menina. Você não conhece nenhuma das duas. Você nem sabe a intenção de uma, a intenção de outra. Talvez as duas estavam erradas. Ou as duas estavam certas do lado delas. E a gente tá defendendo, tomando lado. Pessoas assim que você nem viu na vida. Gente, isso é muito sério. Esquizofrenia social. Né? Você viver num mundo que não existe. É o que a internet quer fazer com você. Ela quer te distrair. O mundo hoje, o sistema, ele quer te distrair. Para quê? Para que você seja um infeliz e para que você fique preso no sistema, para que você fique preso naquela rotina, porque você acha que a vida é trabalhar e pagar conta. Você não entendeu que a vida, ela foi feita para ser vivida e experimentada. E que Deus te deu a vida para você ser uma pessoa feliz. E existem muitas provas disso em todos os lugares que você viu aqui, para ser uma pessoa feliz e uma pessoa para aprender alguma coisa, talvez, ou ajudar as pessoas, não sei, alguma coisa você veio fazer aqui. Mas pode ter certeza que defender pessoas que você nunca nem viu na vida não é o caminho.
Que tu vai ver a internet hoje, as pessoas ficam falando coisas, nunca nem viu na vida um ódio. Um ódio por pessoas, você nunca nem viu. Nunca fez nada pra você. Mas existe ódio. Ódio na internet. E por último, gente, pegue mais leve com você. Número 5. Começa a pegar mais leve com você. Tem pessoas que se cobram muito. Ai, mas eu fiz isso e fica lá se remoendo. Errou. Errou. O que você vai fazer? Vai chorar? Vai sentar? Vai pedir desculpa? Sabe por que a gente tem que pegar mais leve com a gente? Que daí vem o último ponto, que é o mais principal. É a gente ter paciência com nós mesmos. A gente ter amor próprio, sabe? Entender que a gente é limitado. Você é limitado, eu sou limitada. Cada um aqui tem limitações diferentes. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Se eu fosse abrir aqui minhas limitações, seriam várias. Eu várias vezes parei, procrastinei. Assim como você também. Mas, poxa, eu comecei a pegar mais leve comigo. Por que eu procrastinei? Será que alguma coisa me fez mal? Algum padrão? Eu comecei a descobrir. Por isso que eu tô trazendo pra vocês coisas que eu fui descobrindo. E hoje eu pego mais leve comigo, sabe? Isso me ajuda a pegar mais leve com o outro também. Poxa, fulano errou contigo, mas tudo bem, eu também já errei. Segue a vida. Não guarda rancor de ninguém. Se você tá vendo esse vídeo aí e já me conheceu, pode ter certeza. Hoje, Daisy, a pessoa que eu sou, eu não tenho rancor de ninguém. Agradeço cada um, porque cada um me deu uma semente, uns me deram pedras, me deram flores, não importa. Tanto ganhando pedras, tanto ganhando flores, tá tudo certo. Porque no final, como eu falei, eu não culpo mais os outros e as situações. Eu entendo que todas as situações que acontecem na minha volta é para eu aprender uma lição. Porque talvez eu também já errei com alguém. Da mesma forma que alguém errou comigo, e eu falei, poxa, essa pessoa foi sacana comigo. Poxa, eu perdi tempo com ela, realmente investi tempo nessa pessoa. E ela fez isso comigo? Mas eu pensei, talvez eu também já fui o oposto. Talvez pessoas já também perderam tempo comigo, investiram em mim e eu talvez não fui recíproca. Então pode ser que eu também aceite também isso. Pegue leve com você. Pode ser que você seja a vilã da história de alguém. E tá tudo bem, porque você também tem vilões na sua história e você é vilã de outras pessoas e tá tudo certo. Pegue leve com você. Pegue leve, se ame. Gente, o amor próprio, eu acho que assim, é a semente de tudo. Porque no final, nós somos criaturas, nós somos mini deuses, né? Nós não somos Deus, mas nós somos mini deuses que estão criando a realidade juntos. Nós estamos juntos nesse barco, meu amigo. E se você não gosta de algo em mim, é porque, na verdade, esse algo em mim que você não gosta, você só enxerga porque tem em você. Porque se não tivesse em você, você não estaria enxergando em mim e vice-versa. Se eu enxergo algo em você que eu não gosto, é porque lá no fundo eu também tenho em mim. E é quem entende isso, fala, poxa, para de julgar a galera, porque se você está julgando isso, é porque lá no fundo você queria. Então hoje, a pessoa está te julgando, é porque se a pessoa não gosta de mim ou me julga, é porque eu sei que lá no fundo tem algo que ela gosta muito em mim. Ou porque lá no fundo tem algo que eu tenho que ela tem também. Porque se ela não tivesse, ela não perceberia. Entende? Então, assim, é muito engraçado que quem aponta um dedo, ó, pra você, aponta 3 de volta. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Essa é a conversa de hoje. É claro que a gente poderia conversar sobre muito mais. Eu tenho muito mais conteúdo pra falar. A gente poderia falar sobre criança interior, a gente poderia falar sobre ir mais a fundo na nossa ancestralidade. Mas eu queria fazer algo mais prático também, corrido. Algo que você possa sair desse vídeo e já pensar assim, poxa, realmente, eu vou pegar mais leve comigo. Eu vou começar a pensar se as coisas que acontecem na minha vida, de repente, não é repetição de ciclo. Eu vou começar a me desligar mais das coisas e me focar mais em mim, o que eu sou, o que eu quero. Se você já fizer isso, gente, a partir desse vídeo, eu tenho certeza que eu já cumpri com a minha missão. Porque quando eu decidi criar esse canal, não foi algo assim, tipo, não é algo que... Eu sei que não é um canal que, tipo, vai vir pra bombar, porque eu não vim aqui pra falar mal de fulano, ciclano, celebridade ou não. Eu vim aqui pra falar sobre a libertação da mente. Então é justamente pra gente se libertar dessas prisões mentais e passar a ter uma vida feliz. Eu tenho certeza, gente, que se você colocar isso em prática na sua vida, fazer esse exercício que eu te passei aqui, você já vai ver muita melhora. E se um dia você quiser me ver presencialmente, escreve aí, de repente você vem no meu próximo evento. Lá no meu evento, gente, o que eu faço? A gente faz o dia inteiro, né, de conteúdo e dinâmicas. Então a gente caminha com as pessoas, né? Então a gente vai explicando, eu explico muito, né, o poder da mente, como que funciona o nosso cérebro, o cérebro reptiliano,
o neocórtex, o sistema límbico, então eu vou explicando como que forma a grade dos traumas, 0 a 7 anos, então a gente tem toda uma explicação, né? Mas aqui não dá tempo, porque aqui a gente não pode fazer vídeos muito longos, mas eu espero que você tenha gostado. Então se você gostou do conteúdo, gente, se inscreve, eu posso sim te ajudar a você ser sua melhor versão, e se inscreve aqui. Até o próximo vídeo.